Olá pessoal, tudo bem, gente? Mais uma vez estamos aqui no Prestando Contas, onde autoridades vêm até aqui para contar como está sendo os mandatos, como estão sendo os trabalhos, no dia a dia, prefeitos, vereadores, deputados. E hoje, mais uma vez, um prefeito está aqui junto com a gente para contar um pouco mais da sua cidade. Hoje vamos falar com o prefeito de Guapiara, o Matheus. Olá Matheus, tudo bem? Olá Bruno, olá a todos que nos acompanham aí nas redes sociais. Parabéns pela iniciativa, isso é muito importante para nós que estamos em cargo público, exercendo esse mandato em prol, lógico, dos nossos municípios, mas esse trabalho regional é muito importante para fortalecer toda a nossa região. Então eu quero parabenizar vocês por essa iniciativa de dar a oportunidade da gente estar aqui expondo o nosso trabalho e apresentando também a nossa cidade. Legal. Matheus Freitas, de Guapiara. Matheus, fala um pouquinho mais de você. Você é nascido em Guapiara? Não, eu sou natural de Itapeva, nascido em 1985. Natural de Itapeva, sou o mais velho de 3 irmãos. Legal. São Matheus, Murilo e Marcos. Todos com M? Todos com M. Sou pai também de 3 filhos já, Kaique, a Júlia e o Antônio. Nós perdemos o Mateuzinho em 2015. Não sei se eu posso Sim, claro. Contar esse aí, que eu entrei meio na política por essas questões assim, até familiar, por esse problema que eu tive em 2015. 2015 foi um ano muito difícil para mim, para minha família, Eu perdi esse filho, minha esposa, ela teve o Mateuzinho e ele nasceu com um problema na barriga, ele não fechou todo o abdômen dele. Então ele aguentou 3 dias com nós, Eu pude acompanhar desde o nascimento até o seu falecimento, Eu e minha esposa juntos ali no hospital. Ele foi transferido para a UTI de Sorocaba, mas infelizmente veio a óbito. Isso tudo no ano de 2015. A minha profissão, eu sou advogado, e eu prestava serviço na região, no Alto Vale e Baixo Vale do Ribeira. Era secretário jurídico em Iporanga e consultor jurídico na Campina do Monte Alegre. E como a gente tinha passado por esse problema, eu precisei, nesse mesmo ano, tirar o rim direito. Eu descobri um problema congênito no meu rim direito e precisei fazer uma cirurgia também meio às pressas para a retirada do rim direito. Então foi um ano bem turbulento, bem tenso para nós emocionalmente, e que a gente passou uma situação muito delicada. E 2016 era ano de eleições, E o grupo político da qual a gente sempre estava junto, participava, eu como advogado sempre ajudava, o candidato, a pessoa que seria candidata, ela não pôde concorrer, não poderia concorrer naquele ano porque ela havia transferido o título para a cidade de Sorocaba por uma desavença política lá, ficou brava, transferiu o título para a cidade de Sorocaba e acabou não tendo tempo hábil de domicílio eleitoral. Sim. E eu, percebendo toda aquela movimentação e não tinha candidato, eu chamei o pessoal e falei, olha, vocês não têm candidato, eu sou o candidato. Se vocês me apoiarem, eu sou o candidato. Todo mundo ficou surpreso, porque nunca tinha passado pela cabeça nem da minha família, Meu pai tinha sido vereador uma vez só, inclusive a população achava, é o pai que quer, porque era político, isso e aquilo. Muito pelo contrário, o pessoal depois foi conhecer, como surgiu essa vontade da gente lançar o nome a candidato à prefeitura de Guapiara. Tivemos esse tempo aí, para que eles pensassem, e nesse inteirinho eu cheguei para minha esposa e falei, eu lancei o meu nome a prefeito para ser o candidato do nosso grupo político, só que com uma condição. Eu quero eu e você fazendo a campanha. Nós vamos nós dois fazer a campanha. E assim nós começamos dia 23 de março de 2016, uma pré-campanha de vários meses aí, Hoje nós temos a pré-campanha, o pessoal faz aí 40 dias, 50 dias. Eu fiz desde março, dia 23 de março de 2016 até outubro, o último dia que eu podia, até a meia-noite eu estava fazendo visita ainda. Você estava decidido mesmo que eu queria, candidato? Mas para aliviar um pouco a situação em casa. Isso que eu ia perguntar para você, na verdade, essa decisão que você tomou, porque você não tinha, não pensava em ser político, não pensava... De forma alguma, ser prefeito. Muito pelo contrário, assim, embora a família sempre foi envolvida, todo mundo gostava, e aí eu vou entrar mais fundo ainda, você vai
poder compreender o porquê que a gente até fugia disso. Eu sou de família espírita, né? Minha Sim. família é espírita. E o meu avô, meu bisavô, na verdade, já havia enfrentado dificuldades por essa questão. Ele enfrentou muita dificuldade, muito preconceito pelo fato de ser espírita numa cidade pequena. Inclusive a gente respeita, né, essa situação, porque de fato a população de maioria católica, são poucos, né, espíritas que a gente tem. Então ele já havia enfrentado essa dificuldade. O meu pai, como candidato a vereador e depois exercendo o mandato, também enfrentava certas dificuldades. Então a gente já sabia de toda essa dificuldade, não queria passar por esse mesmo problema. Então, somando todas essas coisas, a gente, com todo o problema que eu estava vivendo naquele período em casa, eu achei por bem, para a gente distrair um pouco, para mim tirar a minha esposa de casa, enfrentar, né, esse desafio, esse grande desafio. Fui para as eleições de 2016, fiz essa pré-campanha com ela, enfrentando o grupo político, que era todos contra um, vamos dizer assim, né? Porque ninguém queria apoiar um cara que não era político, um cara que não tinha condição financeira, né? E todo mundo falando, vai ser 10-1, vai ser 5-1, ninguém apostava. E eu perdi as eleições de 2016 por 200 votos. 200 votos. Pouquíssima coisa. E eu tive a oportunidade de entrar casa por casa. As pessoas que tinham curiosidade, a gente explicava o que era a doutrina espírita, a gente falava, né, da intenção de caridade, de amor, de que não é nada do que as pessoas falam. Eu tive a oportunidade de falar sobre a minha vida, de falar sobre a minha profissão, porque a gente tinha tempo para fazer aquilo. Eu trabalhava, eu continuei só com uma prefeitura, eu pedi a conta, a exoneração em Iporanga, fiquei só na Campina do Monte Alegre, então eu vinha toda segunda e terça para cá, e de quarta a domingo, pré-campanha. Gastava a sola de sapato, literalmente, eu e minha esposa, e todos os bairros eu fui visitando, casa por casa, me apresentando. Sim. Aí perdi as eleições de 2016 por 200 votos e já estava meio que o nome pronto já para essa última, né? Embora, eu sempre brinco com as pessoas, em município pequeno, se você tiver um candidato e um pedaço de pau do outro lado, aquele grupo que é oposição, eles apoiam o pedaço de pau e não apoia você. Infelizmente, ainda tem algumas pessoas que vê dessa forma. Então, sempre vai ser 2 candidatos em uma eleição disputada. Eu ganhei as eleições com 1.300 votos de diferença. Nossa. As últimas eleições. Então, assim, surgiu por acaso, nunca imaginava, nem galgava esse cargo político. Tanto é que eu encaro dessa forma. Eu gosto assim, eu falo, relato os fatos que você possa um dia ir lá e confirmar, né? Não adianta eu expor alguma coisa que seja fictícia ou que não exista. Se você chegar hoje para todos os efetivos do município, né, para todo o pessoal que está junto, eu nunca agi com esse suposto poder que a gente tem na mão. Muito pelo contrário, eu me coloco sempre abaixo deles, sempre respeitando a decisão dos funcionários, sempre respeitando aqueles que estão há mais tempo na prefeitura, né? Coloco isso para os nossos comissionados também, para que eles respeitem essas pessoas, porque nós somos passageiros, né? A gente está exercendo só um mandato a nós concedido, eles não. São eles que fazem a máquina caminhar. Então, esse respeito a gente demonstra diariamente. Sim. Matheus, você está contando aí a sua história, né? Que você perdeu seu filho, né? Sim. 3 dias, né? 3 dias. 3 dias, né? 3 dias. No mesmo ano que você perdeu seu filho, você precisou fazer uma operação, fazer uma cirurgia para a retirada de um rim. Sim. Né? E em menos de um ano, você decidiu ser candidato a prefeito. Isso, perfeito. Mas para você ajudar a sua esposa, vocês a terem algo novo, uma coisa mais... Para se preocupar. Para se preocupar. Sim. E você estava contando pra gente que você também é espírita. Você acha que você já estava predestinado a ser prefeito devido ao espiritismo? Uma fala um pouco mais... eu acho que a gente não foge, porque eu tentei fugir. Eu tentei, dos 13 anos até os 18 anos, para você ter uma ideia, eu morei fora de casa, que eu tentei ser jogador de futebol. Então eu andei o Brasil inteiro. E para você ver como que aí, tocando nessa questão que você colocou, para você ver como que são as coisas. Eu morei em diversas cidades, em vários alojamentos,
convivi com diversas pessoas, enfrentei a questão do preconceito dentro dos alojamentos. Eu deixava o meu evangelho segundo o espiritismo do lado da cama, o pessoal rasgava, o pessoal escondia. No alojamento. Nos alojamentos. Então, quando eu enfrentei isso na eleição, para mim já era tranquilo. Foi praticamente um Foi uma curso escola, ali. foi um curso. Eu até brinco com a minha esposa, e é o que faz. Eu tenho 38 anos, eu tô casado há 19 anos. Caramba! Né, com 3 filhos. Mas tudo isso foi a bagagem que eu conquistei na vida mesmo, assim. Morando fora, convivendo com pessoas diferentes. Foi o que trouxe hoje essa possibilidade de levar esse cargo numa boa, sabe? Assim, sem subir na cabeça, sem esse ar de autoritarismo, muito pelo contrário. Eu brinco com as pessoas. A gente é passageiro, quem dera o cargo. Eu vou voltar a ser advogado, vou voltar a ser cidadão, não me aproveito, né, da situação de prefeito, não gosto de aparecer como prefeito, muito pelo contrário. A gente vai até às vezes em alguns eventos porque é meio que obrigado a estar presente, mas eu evito o máximo. Sabe? Eu não gosto disso. Então, respondendo a sua pergunta, eu acredito que sim, que a gente não tem como fugir daquilo que está marcado pra gente, é difícil. Você disputou sua primeira eleição então com 30 anos. Com 38, isso. 30 anos, então, sua primeira super novo. Isso, super novo. A gente até estava conversando fora do ar a questão dos novos prefeitos, né? O quanto é importante que a galera nova, que as pessoas que têm são mais novas, tenham essa vontade de se candidatar. Isso é muito importante. Você tocou sobre esse assunto fora do ar, e é um assunto que eu gosto demais. Porque quando você tem um prefeito... Nada contra o pessoal mais velho também, não tem nada a ver. Mas você dá uma cara nova para a política, né? Sim. Porque eu sempre ouvi isso e sempre vejo isso na rádio também, o quanto as pessoas não gostam de falar de política. Sim. Aí quando você traz pessoas novas falando de política, parece que você já vê um ar diferente. Sim. Você já começa a ter mais atenção, né? E você é um prefeito super novo também, né? Sim. Esse pessoal novo, por incrível que pareça, a gente está sempre se encontrando, né, entre os prefeitos. Nós temos, por exemplo, você falou do pessoal mais velho, nós temos em Ribeirão Branco o seu Mauro Teixeira, que está no 5º mandato. 5º mandato. Então a gente até brinca que é o professor nosso aí, né? Porque a molecada chega, tá o seu Mauro lá no 5º mandato. A gente tem que respeitar, porque uma pessoa que consegue 5 mandatos, né? Tem que ter muito respeito, porque ela é respeitada dentro do seu município. Mas está vindo uma galera muito ponta firme, muito gente boa. A ligação entre nós é muito boa. Todo mundo pensa primeiro em se ajudar, né? Eu tive agora recente numa reunião na Secretaria de Turismo, junto o prefeito de Ribeirão Grande, o Marcelo Nunes, prefeito de Apiaí, prefeito de Iporanga, tudo prefeitos de primeiro mandato, prefeitos novos. Então a gente foi para brigar pela região. Isso. E aí, segundo plano, a gente briga pelo município. Por quê? Porque é como um todo. Né? Eu participei algumas vezes aqui no programa da Jovem Pan, e eu sempre gosto de deixar isso bem claro para as pessoas, principalmente na nossa região. Eu acho que de Itapetininga para trás, né, tirando Sorocaba, de Itapetininga para trás, a gente é uma região muito acomodada. Né? Nós temos muito potencial, nós temos um povo trabalhador, nós temos um povo que luta todo instante, com toda a dificuldade que nós temos, uma das regiões mais sofridas do estado de São Paulo, e que a gente não pode se acovardar. Né? A gente não pode ser segundo plano, como a gente sempre foi. Muito pelo contrário, as pessoas, principalmente seja no governo federal, seja no governo estadual, não podem ver a gente só como colégio eleitoral. Né? Eles têm que ver a gente como vidas. Eu bati muito nisso, briguei muito junto com o governo do estado, inclusive foi o que a gente chamou a atenção do governo. Para você ter uma ideia, eu decretei lockdown antes do estado, porque a minha equipe médica, a equipe do nosso município, ela era a favor disso. E eles disseram, nós somos um município pequeno, talvez a gente tentando segurar o pessoal em casa, a gente diminua, eu acho que é um teste. Então eu falei, se vocês que são técnicos, vocês que conhecem, eu era contra. Mas eu sou voto vencido. Até por causa do comércio, né? Porque a maior discussão, né? Era fechar o comércio. Era fechar ou não. E o que nós fizemos? Chamamos a associação comercial, reunimos boa parte, 80% do comércio, passamos essa situação com os médicos juntos. Pessoal, estamos de acordo. A gente está disposto a fechar aí por 20, 30 dias para a gente ver, fazer um teste e ver como que funciona. É uma decisão muito difícil, né? Muito. Mas assim, eu acho que eu brinco com as pessoas assim, o político e o artista que tiver medo de gente,
que vá fazer outra coisa. Né? E às vezes o político ele fica acanhado, não quer mostrar as decisões dele. E eu, pelo contrário, eu gosto de chamar o povo para decidir junto. É uma forma até de você tirar um pouco o peso, né, da responsabilidade. Então, desde o início da pandemia, porque nós assumimos no ápice da pandemia, lá em Guapiara eu tive 83 óbitos e faleciam gente conhecida. Né? Eu cheguei a acompanhar, eu ia para o hospital à noite para ver as pessoas que estavam lá, acompanhava com a enfermagem, chamava os médicos para conversar, se estava procedimento de intubação estava sendo correto, se precisava de ajuda, o que a gente poderia estar fazendo. Nós tivemos, depois dessas brigas com o governo do estado, porque eu usei a seguinte frase dentro do palácio. Eu falei assim, ó, a nossa região, vamos imaginar essa pandemia. Qual é o órgão que ela afeta? É o pulmão. Ela vai tomando conta do pulmão. A nossa região, pelo contrário, nós somos o pulmão do estado de São Paulo. A maior área de Mata Atlântica está na nossa região. Sim. Vocês vão esperar as nossas dificuldades afetarem o nosso pulmão para daí vocês olharem para nós? Não custa muito caro vocês nos atenderem agora? As demandas do nosso município, dos nossos municípios da região, é 2, 3, 4 milhões, 5 milhões, o que para o estado não é nada. Eu vejo municípios como São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, os caras vão atrás de 20, 30 milhões. Você está pedindo 1 milhão. Nós estamos pedindo 1 milhão. Eu estou, por exemplo, com a situação do meu hospital lá, que nós precisamos fechar e estamos em reforma. Eu fui esses dias pedir 835 mil reais. Que para o governo... Que para o governo não é nada. Não é nada. Né? Que para o governo não é nada. Então, a nossa demanda é pequena. O que nós precisamos é da atenção do governo do estado para a nossa região. E aí que eu acho que a responsabilidade é nossa. É a responsabilidade nossa, da própria deputada hoje que nós temos aqui em Itapetininga, Simone Marqueto, né, de representantes como o próprio Edson Geriboni, dos prefeitos, da gente enfrentar de igual para igual. Hoje o trabalho dos prefeitos, esses que você comentou, do Vale do Ribeira, eles são um trabalho mais em equipe dos prefeitos, né? Eles têm que se juntar para fazer isso. E a gente vem fazendo isso, sabe? A gente, todas as reuniões que a gente tem junto, por exemplo, sempre vai Rodolfo, o prefeito de Taquarituba, o Éder, o próprio Gustavo, sempre está indo em 2, 3. É difícil a gente marcar a agenda sozinho, para a gente ganhar força, né? Para que a gente possa chegar tendo mais força na voz. Porque senão, infelizmente, eles olham como colégio eleitoral. Entendi. O prefeito lá da cidadezinha. Da cidadezinha tem 16 mil eleitores. O que compensa para nós? Vamos investir aqui em Osasco, vamos investir em Barueri, que tem colégio eleitoral maior. Então, acho que essa falta de respeito a gente tem que aproveitar, inclusive, a internet, aproveitar os meios de comunicação hoje, e é isso que a gente cutuca eles um pouco, porque você veja bem, eu tenho mais de 70 mil seguidores no Instagram, para uma cidade de 20 mil habitantes, então a gente faz barulho. Sim. E é o que a gente tenta fazer usando os meios de comunicação para isso. E a gente sempre comenta isso com os prefeitos. Fala, vamos usar, vamos enfrentar no bom sentido o Estado, né, para que eles olhem para a nossa região. Sim. Porque eu tenho 3 mil quilômetros de estradas rurais. Certo. 3 mil quilômetros de estradas rurais. É muita estrada. É muita estrada. 8 caminhões só. E 2 máquinas. Motoniveladora, para tomar conta de tudo isso. Quando chove, você sofre. Fui numa entrega de equipamentos em São José do Rio Preto. Fui lá para uma entrega, era trator que iam fazer. Fizeram a entrega de 1 para nós. E eu conversando com um dos prefeitos ali da região, que cidade grande comparando com as nossas, eu perguntei para o prefeito, quantos km o senhor tem de estradas rurais? Ele falou, o meu dá 400 km aqui, acho que no máximo isso. Quantas máquinas o senhor tem? Eu falei, eu tenho 8. Nossa. Por quê? Porque o Estado olha o colégio eleitoral, destina 2, 3, e para nós o que vai sobrando vão mandando para nós. Então é uma situação triste que a gente não pode se acovardar, sabe? A gente não pode se acovardar. E aí entra num outro ponto. A política municipal ela tem que ficar ali no município, né? As divergências, as adversidades, ela tem que ficar ali. Você saiu do seu município, você já não tem que pensar mais nessa disputa. Você tem que pensar no município. Eu não vou fazer porque eu não vou atrás de fulano porque é deputado de outro partido. Acabou. A gente vai atrás porque vai vir para o nosso município. Você tem que lutar pelo seu município. E entra essa galera nova aí. Sim. Porque todo mundo pensa dessa forma.
Toda essa galera vem com esse pensamento, independente de onde vem, a gente quer, porque vem para o nosso município. Chegou o período de eleição, cada um vai mostrar o que o seu deputado trouxe. Mas enquanto prefeito, a gente vai buscar independente de partido. É interessante isso que você está colocando, porque dentro dos municípios isso acontece demais, em todas as cidades. A questão de uma obra, por exemplo, que o candidato anterior, o prefeito anterior começou, e aí depois o próximo prefeito não quer saber. Não quer saber. Né? Isso é seu primeiro mandato, né? Você não está sofrendo com isso, mas você tem pego também obras do prefeito anterior. Essa situação do hospital mesmo, ela foi bem complexa. Por quê? Porque desde 2013 existia um recurso para essa ampliação de R$1.300.000. Só que o que acontece? Houve divergência no projeto, na questão técnica. Qual que é o valor de 2013? R$1.300.000 em 2013. Essa verba é para construir o hospital. Era para fazer a ampliação do hospital de Guapiara. Isso. Certo. Que para a época era compatível. Em 2013 ele era um valor razoável. E o que aconteceu? Eles fizeram o projeto lá atrás, deu erro no projeto, parte técnica e tal. E a gente foi corrigindo, tentando arrumar recurso federal, do governo federal, e não conseguimos em tempo hábil atender aquilo que a Caixa queria. Se a gente não fizesse o distrato, a gente ficaria como se fosse negativado junto ao governo, a gente teria uma pendência lá e a gente não conseguiria receber recursos mais. Entendi. Então o que aconteceu? Nós tivemos que distratar esse convênio, até porque esse valor ele já não caberia mais no orçamento do prédio, a gente não poderia usar ele de forma parcial, teria que usar na sua totalidade. E não terminaria a obra. E não terminaria a obra, e o projeto que era feito, a gente ficaria ali na base do projeto, porque era um projeto de 2, 3 andares. E aí o que a gente fez? Distratou e hoje nós estamos fazendo com recurso próprio. Mas eu coloquei essa situação para que aqueles que tinham indicado a obra, o recurso, pudessem entender e compreender que não é uma questão, o Matheus não quer porque é da gestão passada. Sabe? Deixar bem claro isso para a população. E eu fiz isso, levei a equipe de engenharia junto, levei o pessoal de convênios para mostrar, nós publicamos documentos, para deixar as claras isso. Por que eu digo isso? Eu fui para Brasília, acho que faz uns 2 meses, 2, 3 meses atrás, eu tive com deputados, tive com o vice-presidente, o Geraldo Alckmin, e fui pedir em prol do município. Nós temos uma rivalidade muito grande mesmo dentro do nosso município. E infelizmente, do outro lado, tem um pessoal que são das antigas da política. Recentemente eles tiveram com inclusive um dos nossos vereadores, tem vídeo dele aí circulando nas redes sociais, ele teve com o ministro Alexandre Padilha. E ele sentado numa mesa de reunião junto com o ministro, ele falou assim para o ministro, nós não vamos pedir recurso de custeio para o nosso município, porque senão o prefeito vai gastar com Michel Teló para tocar aquele sertanojo dele lá e isso e aquilo, e nós não queremos isso. Eu falei, puxa vida, veja para você ver a forma de se ver as coisas. Legal, é contra a gente fazer festa? Bacana. Mas não fale bobagem. Por quê? Primeiro, recurso de custeio da saúde eu não vou conseguir usar em outra coisa. Porque é destinado para a saúde. As pessoas precisam entender muito isso. O recurso que vem para a saúde, ele é destinado para a saúde. Para aquilo, é carta marcada. O prefeito vai preso se o prefeito desviar isso aí. Não tem o que a gente consegue, o que eu sempre falo para eles a gente conseguir, com os recursos de custeio da saúde, a gente manter a saúde o ano todo. Então, para você ter uma ideia, eu consegui até agora 5 milhões de custeio da saúde. Puxa, Matheus, isso ajuda muito, porque isso paga a folha da saúde, isso paga a medicação, isso alivia um monte. O que vai aliviar nos recursos próprios, né? Eu não preciso tirar do recurso próprio para complementar a saúde, por exemplo. Então, é um ponto. E o outro ponto é aquilo que eu falei para você. O cara está tendo a oportunidade de sentar com o ministro, né, para pedir em prol do município, ele pensa em atacar o prefeito junto com o ministro. Veja para você ver a forma pequena de se ver a política. Né? E aí entra numa questão, né, pessoal, porque assim, eu até brinco com eles, eu fui o primeiro a inovar com relação, fiz 2, né, por conta da pandemia, nós fizemos 2 eventos grandes nos 2 aniversários da cidade, que foi 2 rodeios com shows bacana, porque eu consegui guardar o recurso para aquilo,
né? Eu consegui guardar o dinheiro para aquilo. Nós estamos com obras em todo lugar, nós estamos com a reforma e ampliação do hospital, a gente está entregando o posto de saúde num bairro muito grande lá que não foi feito. Nós já fizemos aí mais de 10 mil metros de rua calçada, que isso é muita coisa, com recurso próprio, não estou falando nem de recurso de emendas. Nós fizemos o calçamento de várias ruas, nós entregamos várias pontes lá, criamos o kit lanche. Eu fiz uma viagem com o pessoal da saúde que sai de madrugada. Eu saí com o ônibus às 3 horas da manhã e fui com eles, Itu, Sorocaba, fazendo todo esse percurso que o ônibus fazia para deixar os pacientes cada um no seu local. E eu via, assim, o olhar das pessoas. Você sente, com a experiência um pouco de vida, a gente percebe, né? Você vê, você fica o dia inteiro fora. Você está, né, atrás de coisas da sua saúde, seu psicológico já não está bem. Você vê que a dificuldade financeira atrapalhava bastante. E muita gente não tem condição de parar no restaurante e comprar alguma coisa. Sim, claro. Nós criamos o kit lanche para esse pessoal. Hoje todo pessoal que sai em viagem para a saúde, ele recebe um kit lanche. Ele passa na casa de apoio, entrou no ônibus, ele recebe um kit lanche. Aumentamos o transporte, dei transporte gratuito para os universitários. Né? Todos os universitários hoje da cidade, tanto os que vêm para cá, para Itapetininga, quanto os que vão para Itapeva, os que fazem curso de ETEC em Capão Bonito, todos não pagam nem um centavo mais de transporte hoje universitário e técnico. Então, várias coisas que a gente fez. Mas então você está perfeito? De forma alguma. De forma alguma. E eu sempre reconheci isso publicamente. A gente tem muita falha. Até porque é muito grande o leque de coisas para a gente fazer. Uma das grandes falhas nossa é a entrega desse hospital, que é uma obsessão nossa em entregar ele. Não é bem uma falha, né? Que é uma coisa que a gente pegou. Assim, mas eu já falo na questão de falha, já assumindo um erro que mesmo não sendo da gente, mas a gente, puxa, vamos colocar como se fosse. Vamos colocar como se fosse para a gente não entrar nessa discussão, mas vamos fazer aquilo que é a nossa obrigação. Qual que é? Entregar ele funcionando de novo. Sim. Que a gente pretende em dezembro, janeiro, entregar o hospital e com qualidade. Fiz a reforma do ginásio esportivo, eu ganhei junto ao governo do estado um piso, que foi um piso usado nas quadras das Olimpíadas. Só o piso ficou R$600 mil. Nossa. O estado mandou para nós. Então, assim, coisa que seria inviável se você pensar. Se você pensar pequeno, não, mas não vão mandar para o meu município. Mas eu não consigo. Essa máquina que eu estou falando para você, eu assumi, quando nós assumimos, tinha uma máquina só, uma Patrol, que é a moto niveladora. Eu falei, mas não é possível. Não é possível que a gente não consiga uma Patrol para tudo isso, nunca vai dar conta. Sentei com o Marco Vignoli na época, expliquei toda a situação para ele. Naquele dia eu vim com R$600 mil, era para mim fazer a contrapartida já da máquina. Coisa de 40 dias a gente estava comprando a máquina já. Então, assim... Hoje vocês têm quantas máquinas hoje? Nós estamos com duas máquinas, moto niveladora, são 4 pá carregadeiras que a gente usa também, que nós conseguimos agora no nosso mandato. Mas é pouco ainda, né, prefeito? Muito pouco pouco mesmo. E assim, uma máquina dessa é 1.200.000, 1.300.000. Para nós é difícil. Para nós é difícil a aquisição. Se o Estado não fornecer, pelo menos a metade ou alguma parte, a gente não consegue 100% adquirir uma máquina dessa. Até mesmo se você tiver uma verba própria, se você destinar toda a sua verba própria para uma Patrol, para uma máquina só, tem as outras, aí desfalca outra coisa. A gente gasta muito com medicação, folha de pagamento ela é muito alta, né? Ela consome aí quase 50%. A educação, eu dei o aumento para os professores de 33%, aquele aumento do governo federal que teve, comprometeu bastante o nosso Fundeb, né? Antes o Fundeb sobrava para bastante coisa, hoje já não. Dei uniforme para todos os alunos, mesmo com essa dificuldade. Demos material didático para os alunos também do ensino fundamental. Então, assim, são uma série de coisas que a gente fez e, paralelo a isso, a gente trouxe, sim, esses eventos grandes para o município. E que essas pessoas criticam. E quando tem a oportunidade de encontrar com o ministro, de encontrar com o vice-presidente, brigar pelo município, vai falar de política local. É a mesma coisa de eu ficar aqui com você contando só
dessas intrigas que acontecem lá. Mas se a gente falar de festas, né? A gente teve aí o prefeito de Capão Bonito, que realizou há pouco tempo o Arraiá Bonito, trouxe uma grande festa também, e ele falou uma coisa que eu acho que se encaixa perfeitamente com a sua situação também. A festa, ela também gera emprego. Com certeza. Quando gera emprego, tanto temporário quanto o efetivo, quando você gera emprego, você faz movimentar a economia da cidade. Sim, com certeza. Movimentou a economia da cidade, você consegue cuidar da saúde. Sim. Então não é só a festa em si. Só a festa, é que as pessoas vê só a festa em si. Quando nós fizemos o primeiro evento, inclusive a gente conseguiu shows bem barato, porque nós pegamos naquela fase ainda do final da pandemia. A gente tinha fechado a data naquele período. Eu peguei Israel Rodolfo no auge, um valor bem em conta. Israel Rodolfo, Bruno Barreto, César Paulinho e Bruna Viola, nós fizemos o primeiro evento. O pessoal do comércio me procurou, falou: Matheus, ano que vem tem que ter, porque a gente vendeu muito. Foi a semana que nós mais vendemos roupa, calçado, coisa para maquiagem, salão de beleza, tudo lotado. Então você movimenta a cidade como um todo. E além do que, a gente é uma região que quer investir no turismo. É nesses eventos que a gente faz o pessoal vir conhecer a nossa cidade. Sim. Aí que entra, puxa, vamos trazer o turista e vamos apresentar a cidade para ele. Vamos mostrar a nossa situação hoteleira, vamos mostrar para ele as nossas lojas, as nossas culinárias, vamos mostrar para ele o nosso forte, que é a nossa agricultura familiar. Vamos tentar trazer aqui e fazer desse evento como se fosse uma feira, para que ele conheça. Nós temos também a FEAG, que é todo final de ano, que é a Festa da Agricultura Familiar. O que acontece? A gente mostra lá os nossos produtos, a gente traz o turista para conhecer a nossa cidade. Eu acho assim que é um pensamento muito pequeno achar que porque gastou com festa é desnecessário. Ainda mais vindo de pessoas que já passou pela administração. Né? Eu sempre brinco com eles, eu falo, tá bom, mas lá atrás não tinha as festas. Mas não tinha o kit lanche, não tinha o transporte universitário gratuito, não tinha uniforme para aluno, não tinha a merenda escolar de qualidade, não tinha. Eu tenho 8 médicos hoje. Cada PSF, cada unidade de PSF da zona rural tem um médico atendendo. Eu tenho 2 plantonistas no hospital. Porque para Guapiara, por ser uma cidade mais distante, pequena, é difícil levar médico, né? É quase impossível a gente levar médico. É quase impossível. O pessoal não quer ir para a cidade pequena. Porque a maioria tem filho, né, quer estar perto do grande centro, quer colocar o filho na escola particular, quer ter uma vida mais com mais mordomia e tal, e não vai ter na cidade pequena. Então, assim, é muito difícil mesmo. Então, nós conseguimos fechar o quadro das unidades de PSF, né, da zona rural, com a cidade são 8 unidades, todas elas têm médico. O hospital nosso tem 2 plantonistas. Né, fica das 8 da manhã até as 8 da noite 2 plantonistas. Então assim, a gente vem investindo, né, a gente vem mostrando para as pessoas que o que tiver, a gente vai fazer o possível para dar uma qualidade de vida melhor. É um compromisso da gente, não é um compromisso nem pensando na questão do voto, nem pensando na questão política, é um compromisso moral mesmo da gente. Né, eu não me sinto bem chegar em casa, estar no meu lar dormindo tranquilo, ter médico a hora que eu quiser, ter de tudo do bom e do melhor para meus filhos e saber que ainda tem gente numa situação pior ou precária dentro do município. Sim, sim. Então a gente luta sempre pensando como se fosse para a gente. Sim. Eu acho que o que a gente pode fazer de melhor é isso. É fazer achando que vai fazer para a gente. Prefeito, na área da educação, o que a senhora conseguiu fazer? O que foi feito até agora? Nós não tinha material para o ensino fundamental. Nós adquirimos material didático para todo o ensino fundamental. Nós uniformizamos os alunos. Investimos na merenda escolar. Hoje a gente exige uma merenda de qualidade. Quando às vezes mandam no WhatsApp, puxa, hoje a merenda veio ruim, eu faço questão de descobrir se foi aquilo mesmo, por que foi aquele cardápio, se não dava para ter melhorado aquele dia. A gente está investindo nos professores, que é o aumento, né, que nós demos. Lá atrás eles precisaram entrar judicialmente para conseguir o aumento. Eu, quando assumi, eu já vi a possibilidade de dar. Chamei os professores, chamei a secretária de educação, falei, a gente tem condição e nós vamos fazer, não vamos esperar eles entrarem judicialmente para que a gente
possibilite isso, muito pelo contrário, vamos fazer isso. A gente tem facilitado a vida do professor, porque o professor que trabalha na zona rural também é difícil. Sim. E agora nós vamos entrar para uma fase de reforma das escolas, né, para reformar a mobília, reformar os prédios, dar uma cara nova, uma pintura nova. Porque eu acho que também o ambiente mais aconchegante, ele ajuda também no dia a dia, seja do professor, seja do aluno. Então a gente tem feito essas coisas que parecem ser básicas, mas que não eram olhadas. Hoje a gente vem olhando, até porque eu sou filho de professora aposentada, né, então ela cobra muito com relação à educação, né, a qualidade da educação, ela sempre acompanha, minha mãe sempre está junto nesse sentido, e então a gente faz questão de investir o máximo possível. Tudo que está ao alcance com relação a recursos para a educação, a gente investe sem pensar duas vezes. Sim, teve o prefeito que veio aqui e falou com a gente sobre as filas das creches. Porque todo ano, normalmente, os pais ficam com essa preocupação de conseguir colocar o filho na creche. Como que é em Guapiara? Nós também estamos com esse problema. Nós vamos criar agora 29 novas vagas. Nós vamos abrir uma nova unidade agora. Inclusive um pedido do Ministério Público, né? Uma ação do Ministério Público. A gente já está correndo atrás. No máximo, para a volta aí do segundo semestre, a gente já vai estar com essa nova unidade funcionando. É a mesma situação. E aí entra na questão que eu falei para você, é a divisão dos recursos. Né? A divisão, eu tive semana passada na Secretaria de Educação do Governo do Estado, eu tenho problema com merenda escolar e com transporte escolar. Por quê? Subiu o valor de combustível, subiu o valor dos produtos, e o Estado, além de não acompanhar essa alta, ele criou, por exemplo, na rede do Estado, a escola integral. Sim. O que aumentou o consumo da merenda, porque lá em Guapiara, para você ter uma ideia, nós temos convênio com o Estado. O transporte é conveniado com o Estado, ou seja, o aluno do Estado ele usa junto o nosso transporte, e a merenda também, é a cozinha piloto nossa que fornece a merenda para as escolas estaduais. Só que o Estado não viu isso. Ele não viu que aumentou o consumo da merenda. Sim. Né? Então, ou seja, para você ter uma ideia, hoje o Estado manda 75 mil, eu gasto 300 com merenda escolar. O Estado manda 400 mil de transporte, eu gasto 800. Sim. Entendeu? Então é muito fora disparelho aí a situação financeira, a forma que o Estado vê as coisas. Verdade, e aí acaba refletindo na vaga da creche, acaba refletindo na qualidade da merenda às vezes, reflete como um todo. Né? Como um todo. Se o Estado ele não olhar as dificuldades, as necessidades de cada município, é difícil da gente fazer uma gestão com qualidade de acordo com o que cada um merece. E é muito particular de cada município. De cada município. Né? De cada município. Tem uma necessidade. Aí que eu falo, não tem como eles pegarem, por exemplo, Santos. A gente teve numa reunião lá com o secretário da Casa Civil, o cara falou assim, ó, veja bem, em Santos Santos é uma cidade com bastante dificuldade, a gente já, os prefeitos daqui da região já ficam olhando para o outro, tal, só esperando a hora de falar. Fala, em Santos é uma região que tem dificuldade, isso e aquilo e tal. Até inclusive eu estava do lado da prefeita Bárbara, de Presidente Venceslau, ela cutucou, ela está gestante, né? Ela cutucou, eu falei, imagine comparar nós com Santos. Deixa a hora que chegar para mim. Ela falou, olha, vocês estão fora, vocês estão completamente fora da casinha. As nossas cidades aqui são as de IDH mais baixo do estado de São Paulo. Santos tem como gerar emprego, Santos tem diversas fontes de renda, né? Você pega só a arrecadação de Santos de IPTU, pega a arrecadação de Sorocaba, vamos falar mais próximo, pega a arrecadação de Sorocaba aí. Gigante. Quantos milhões que é arrecadado? Agora vai lá para Guapiara, vai para Presidente Venceslau, vai para Capão Bonito, para você ver, a gente não faz nada. Se não for, assim, o que acontece? O umbigo umbilical desses municípios pequenos ainda não rompeu com o Estado. Sim. A gente precisa dessa fomentação. E nem vai romper tão cedo. E não vai romper tão cedo. É um trabalho, o governo agora, que tem um olhar muito técnico para as coisas, eles cortaram Bolsa Trabalho, Cesta Básica, as entregas do fundo social, eles cortaram. Porque eles entendem que tem que dar um curso, que tem que dar o ensino, que tem que gerar trabalho. Perfeito. Perfeita visão. Só que,
Como que a gente vai fazer isso no nosso município? Perfeito para um município grande. Para um município como Sorocaba, que ele vai como. fazer um curso de mecânica e vai procurar o trabalho, ele tem um vasto campo. Agora, para nós lá, não. Aí eu até falei, secretário, para mim serve. Se eu der o curso, pegar um ônibus e mandar para Sorocaba para fazer teste numa Toyota da vida lá, tirar eles da cidade. Aí sim. Agora, eu tinha lá mais de 400 pessoas no Bolsa Trabalho que ganhavam R$500 por meio período. Eu tinha mais de 600 cestas básicas todo mês. Todo mês mais 600 cestas básicas. Eu tenho criança que vai na escola para comer merenda. Sim, sim. Porque não tem o que comer na casa. Eu tinha cobertor que a gente doava. Paralelo a isso, se for levantar, a gente tinha os cursos, a gente tinha o acompanhamento. Ninguém quer que aquela pessoa fique submissa a isso, que ela viva pro resto da vida da bolsa ou da cesta, do que quer que seja. Todo mundo quer. Só que aí vai de cada município fazer o seu trabalho de base. Mas eles não podem cortar isso daí. E aí, com muita custo, com muita briga, diz que vão rever essa situação. Por quê? Porque eles já estavam se baseando com municípios grandes. Então eles decidem com base em municípios grandes e a gente acaba sendo prejudicado. Sim. Né? Não faz sentido isso daí. Não faz sentido. E a principal fala hoje do governo é assim: nós queremos equiparar o Estado, deixar todo mundo igual. Para deixar igual tem que ver quem são os mais prejudicados. Né? Querem investir em turismo. Então vamos investir, porque nós somos cobrados para preservar. Né? Qual que é a contrapartida do Estado? O ICMS verde estacionou. Né? O que vai vir para nós? Né? Você pega, vamos voltar a falar da Baixada Santista. Eles têm os royalties de petróleo, os caras têm de onde arrecadar. E nós da questão ambiental? Tem que preservar. Tem que preservar, mas não recebemos nada em troca disso. Então, se o Estado não acompanhar, se o Estado não pensar nos municípios pequenos, nos municípios com dificuldade, é difícil. É muito difícil. E como eu falei para você, e não é difícil porque a necessidade nossa, perto do Estado, ela é muito pequena. Sim. Você fala assim, eles criaram, veja bem para você ver, eles criaram um programa de recuperação dessas estradas rurais, que é o Melhor Caminho, tá certo? O Melhor Caminho, só lá em Guapiara, vai mais de 2 milhões de investimentos. São 2 trechos que eles vão fazer lá. Se eles me dessem 2 motos niveladoras com esse dinheiro, eu teria a máquina para 2, 3, 4, 5, 10 anos fazendo o trabalho, né? Seria muito mais viável para o município do que eles fazerem 10 quilômetros de manutenção. Porque eles vão trazer o maquinário. Eles vão trazer, é licitado, né? Já é licitação tudo pelo Estado, eles vão fazer. Só que assim, por que fica tão caro isso daí? Porque eles têm que comprar a pedra, eles têm que trazer funcionário de longe, eles têm que trazer todo o maquinário deles. Agora, para nós não, a gente tem a matéria-prima, que são as pedras que são jogadas, né, para fazer a recuperação. A gente teria a máquina, a gente já tem o combustível licitado. Então, assim, funcionários públicos. Os funcionários já que estão no quadro. A facilidade seria muito maior. Então, por que não chamar os prefeitos para ouvir aquilo que é de cada município? Economizaria, né? Economizaria até a longo prazo, posso dizer assim, porque essa estrada que eles vão fazer não vai ficar pro resto da vida. Não. Né? Eles fizeram essa manutenção no município de Iporanga, no trecho Iporanga-Piaí. Eu fui visitar lá para saber, né, como que era feito. 3 meses depois já estava cheio de buraco. 3 meses só? 3 meses só depois. Então, assim, é mais fácil dar a máquina pro município. E por que não dá? E por que não dá? É isso que a pergunta é essa, por que não dá? Né? Por que não dá? Vamos falar da questão política, era muito melhor, né? Puxa, o governador ou tal deputado deu uma máquina para o município, né? Seria muito mais viável, porque o pessoal critica, eu sou assim, hoje eu não brigo, ainda mais na situação que nós estamos, eu prefiro ir tocando bem quietinho na minha, saiu do governo federal, nós vamos lá, saiu do estado, nós estamos lá. Porque você não pode ser meio termo, né? Ou você é de um lado ou você é do outro. Você tem que brigar. Um lado. Mas eu falo para as pessoas, lá atrás, no primeiro governo do Lula, eles tinham aquele programa do PAC. PAC 1, PAC 2. O Guapiara recebeu muito maquinário. Caminhão, máquina. Assim, foi um dos períodos que mais desenvolveu o município nesse sentido. Não sei se eles conheciam a necessidade ou não, mas puxa vida, caminhou bem. Sabe, caminhou muito bem.
Então, eu acho que o governo, com o potencial financeiro que tem, com o conhecimento técnico hoje do governo, eu acho que eles teriam que fazer isso daí, teriam que acompanhar mais de perto. Você não acha que é uma jogada política também, Matheus? Mas assim, pode até ser, mas hoje, qual o benefício? Né? Vamos esperar. Né? Vamos esperar até quando? Os prefeitos precisam de resultado. Ano que vem é ano de eleição. Se a gente não conseguir agora, mais para o final do ano já é difícil. Se for obra, né, é impossível a gente entregar antes das eleições. Sim. Maquinário a gente acha improvável. Então a gente tá no escuro hoje. Com relação a isso. Matheus, deixa eu voltar um pouquinho com a nossa conversa. Queria perguntar para você, durante a sua campanha, o que você falava para os eleitores, como que você abordava? Tinha algum tipo de promessa? Eu não gosto muito de usar essa palavra promessa na política, porque não pode se prometer. Né? Mas qual era a sua campanha? Como que era? Olha, eu falo para as pessoas assim, ó, além da questão política, eu sempre, lá em 2016, quando eu perdi as eleições, como eu visitei muitas casas, conversei muito com os jovens, e como eu falo para você, eu percebo que não é só um problema de Iguapiara, é um problema da nossa região. Sim. A gente já nasce, parece, com um ar de inferioridade. Pra gente parece que tudo é difícil. Tudo quase é impossível. Para mim é difícil, eu estou aqui na roça, eu não tenho condição financeira, eu não vou conseguir chegar lá, eu não vou fazer uma faculdade. E isso daí vai gerando uma certa tristeza, um desânimo. O índice, né, de consumo de álcool hoje no município ele é altíssimo, droga ele é altíssimo, como toda a nossa região. Por quê? Por essa questão, sabe? Pela força de vontade da nossa juventude, pela questão de correr atrás do seu sonho. Era difícil de eu sentar com um jovem e ouvir dele, puxa, eu queria ser jogador de futebol, puxa, eu queria ser programador, eu queria ser político. Era difícil de você tirar algum sonho de algum jovem. Então eu coloquei isso na minha cabeça, eu falei, puxa vida, eu vou tocar nesse ponto. E eu venho fazendo isso. Não só lá na campanha eu falava, pessoal, nós precisamos acreditar em nós mesmos. A gente precisa acreditar que dá. Nós temos recursos para fazer isso. Eu sempre falei coisas que eram possíveis de se fazer. Né? Calçamento de rua, a gente está fazendo muito calçamento, investindo na saúde. Eu nunca prometi assim, vou fazer um novo hospital. A gente vai fazer agora, estando no mandato, e vamos entregar um novo hospital. Mas eu não prometi. Eu prometia trabalho. Eu, com a minha juventude, com a minha força de vontade, sempre contando a minha história de vida, eu tenho, para você ter uma ideia, eu sou o mais velho. Tenho o irmão do meio, que fez medicina, é médico hoje, inclusive reside aqui em Itapetininga, e tem um irmão médico veterinário. Minha mãe é professora aposentada e o meu pai é técnico de contabilidade. Quando meu irmão ligou para mim falando que ele queria fazer medicina, se eu pensasse só na questão financeira, a gente nunca ia sair do lugar. E ele já era formado em fisioterapia. Mas com esforço de todo mundo se doando mais, todo mundo correndo atrás, todo mundo se virando com banco, empréstimo daqui, empréstimo dali, penhora isso, penhora aquilo, hoje ele se formou. Então assim, se você de cara já se desanimar com o primeiro obstáculo, com a primeira pedrinha que você encontrar no caminho, que é o que está acontecendo hoje, a gente não vai sair do lugar. Então eu sempre bati, a minha campanha, posso dizer para você, foi batendo nisso. Na questão da autoestima, na questão de poder, na questão, né, de que... E eu assim, trouxe esses shows grandes para o município, porque eu falava, puxa, os caras gastam quase 200, 300 mil reais para fazer um negócio meia boca, vamos fazer o povo ver um artista de nível nacional. Porque não tem condição. Eu tenho pessoas que não conhecem Capão Bonito. Sim. Tenho pessoas em Iguapiara que nunca saíram da cidade. E o cara que critica é o que pega o carro no final de semana, ele vai pro shopping em Sorocaba, ele vai final do ano pra praia. Mas ele não vê o cara, o coitado que tá lá na roça, desde cedo até a tarde, né? A possibilidade que ele tem de pegar o ônibus do município, né? O ônibus gratuito, e vir ver um cantor, ver um artista. Para ele aquilo dali é diferente. Para ele aquilo é algo mais. Né? Então, assim, fazer a população acordar para isso, sabe? Sem medo de que a população, puxa vida, se vai fazer isso aí, a população vai despertar. Porque eu acho que o grande medo do político é isso, que haja um despertar da população e que ela passe a cobrar. Sim, sim. Sabe? E eu pelo contrário, eu preciso fazer isso, eu quero fazer isso, quero que a população ela desperte. Puxa vida, a gente precisa querer saber sobre política, a gente precisa entender,
né, da política, porque a gente faz política no dia a dia. Sim, sim. A política é o relacionamento, é a arte de se relacionar, é a ciência de se fazer o bem, né? Então as pessoas têm que mostrar interesse para a política, tem que despertar para isso. Matheus, falando sobre isso, tem algum programa, alguma coisa que você tenha feito com os jovens? Porque uma das maiores dificuldades é quando o jovem sai da pequena cidade. Sim. Porque ele acaba abandonando ali um emprego, abandonando algo que ele poderia até potencializar na cidade, sim. né? Nós levamos, por incrível que pareça, uma fábrica para lá. Nós temos uma fábrica que era também considerada impossível. Nós levamos uma fábrica que tem potencial para 120 vagas de emprego. Hoje ela está com quase 50, né, possibilitando, né, o emprego para os jovens. Nós temos os cursos, né, feitos pelas secretarias. Secretaria do Meio Ambiente sempre fornece curso. Secretaria da Agricultura sempre fornece curso. Por quê? A gente quer mostrar para o jovem que ele não precisa querer sair de perto do pai dele ali, da lavoura ou da agricultura, mas que ele pode ganhar conhecimento para ajudar ali no dia a dia deles do campo. Né? Que ele pode fazer da propriedade dele, como que eu posso dizer? Empreender ali. Porque hoje tudo precisa de organização. Né? Aí entra o Sebrae em parceria com a gente temos essa parceria com o Sebrae, nós temos parceria com o Senai, a gente faz e propõe vários cursos. Nós temos os programas de estágio também junto à prefeitura. Agora, dentro do município mesmo, a não ser o próprio município, as questões de gerar emprego é muito difícil. Nós temos duas indústrias, que é a antiga Minercal, extinta Minercal, hoje Gemic, e a Orical, que são as maiores empregadoras do nosso município. Trouxemos essa fábrica e a gente vem abrindo as portas aí para que novas indústrias, novas pessoas possam investir no nosso município. Inclusive eu tenho uma audiência agora com o pessoal da parte técnica da Secretaria do Turismo. Nós temos um lado do Petar que a entrada fica em Guapiara. Só que ela é explorada hoje por pesquisadores, biólogos, não é aberta ao público. E a gente tem uma esperança de que eles autorizem a exploração pelo público. Porque é um espaço, assim, não tem nem como eu narrar aqui a beleza do local, de tão bonito que é, sabe? E que é desconhecido ainda pela população. Então a gente aguarda muito isso, né? Inclusive eu vou brigar por isso, para que abram isso, para que a gente atraia investidores nesse ramo. Né? Que monte pousadas, que faça pacotes de viagem para o pessoal fazer um boia cross, o pessoal fazer rapel, conhecer as cavernas. Então a gente está focando e esperando muito que isso dê resultado. Sim, legal. Outra coisa que eu queria comentar com você, Matheus, é sobre, a gente comentou isso fora do ar, sobre cargos comissionados, né? Sim. A gente sabe que isso nas prefeituras, né, principalmente na época de campanha, Sim. O pessoal fala bastante. E você tem uma ideia diferente de cargo comissionado, né? A gente cobra o dobro de cargo comissionado. O cargo comissionado, como você disse, é o famoso puxa-saco. Né? Eu falo, não adianta puxar saco, tem que trabalhar. E assim, cargo comissionado não tem hora, é 24 horas no ar. Inclusive, todo sábado nós fazemos um mutirão. Eu sempre estou junto com eles. Vai um pessoal para um lado, vai um pessoal cortar árvore, vai outro pessoal tirar entulho, vai outro pessoal na manutenção da estrada. Mas a gente tem um grupo de WhatsApp, né? E toda sexta ou quinta a gente manda mensagem para eles. Pessoal, sábado temos essa tarefa. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então a gente cobra muito do pessoal comissionado. Para quê? Para mostrar para as pessoas que é diferente, que a gente tem que trabalhar. Porque se os comissionados colocarem a mão na massa, automaticamente os outros vão junto. Né? Porque o que é a tendência? Ele é comissionado, puxar saco, vamos ficar no bem bom, né? Trabalhar de segunda a sexta e boa. A gente não, a gente tenta mostrar para eles. E aí o que a gente acaba até deixando sem graça? O pessoal até brinca, puxa vida, se o Matheus não vir, nós não vamos. Então eu faço questão de ir, de estar junto, porque como é que eles não vão daí? Se o prefeito está junto, como é que eu não vou trabalhar? Então a gente cobra dobrado deles, né, para que eles sejam o exemplo. Né? E quando isso não acontece, a gente chama a atenção, até a ponto, nós já trocamos por diversas vezes, não rendeu, não deu aquilo que a gente esperava, infelizmente a oportunidade tem que ser dada para outra. Sim. Né? Porque num local onde é escasso, né, a vaga de emprego, uma vaga dessa, nossa, quantos não querem, né? Muitos. Então a gente sempre deixa isso claro para eles, valorizem o que vocês têm,
valorize. Independente do que você trabalhou na eleição, independente do que você foi cabo eleitoral, independente do que você ajudou ou não, trabalhe. A sua manutenção, a manutenção da sua vaga é o trabalho. Sim. Prefeito, vamos falar sobre agricultura familiar, né? Muito forte em Guapiara, né? Muito forte. A agricultura familiar, a plantação de cereais, ela chegou no nosso município, hoje ela é uma realidade, mas o forte ainda é a agricultura familiar. A agricultura familiar, as pequenas propriedades, né? Plantio hoje é de tomate cereja, nós já fomos a capital do pêssego, fomos a capital do tomate, e isso vem diminuindo. Com a alta, né, alta do adubo, alta as despesas, você pega a despesa de frete, por exemplo, ela vai refletir lá no pequeno produtor, porque é ele lá que paga a conta. Às vezes é mais fácil você vender o produto pronto, ganhar uma comissão em cima daquilo do que você produzir. Né? Então, assim, nós temos lá verduras do que você imaginar. O que a gente escuta muito, eu fui, no início do mandato, eu fui até Minas Gerais, na cidade de Araguari. Tem uma empresa chamada Trebesc Tomates, uma empresa muito conhecida, principalmente no estado de Minas, e eles têm plantas aqui na nossa região. E eu fui lá para conhecer a sede deles. Eu falei, seu Edson, que é o proprietário da empresa, falei, seu Edson, por que vocês plantam lá para trazer para cá? Ele falou, olha, lá a terra de vocês, ela dá um produto mais adocicado, ela dá um produto com maior durabilidade, com mais qualidade, ele é mais bonito para o mercado. Então veja para você ver, ele mantém estufas de tomatinho cereja, de brócolis, de várias coisas, de vários itens lá na cidade para levar para Araguari, em Minas. Olha o tanto que eles caminham. Então nós temos potencial para isso. E hoje a agricultura familiar tem incentivos, tanto do governo, do estado, quanto da prefeitura? Da prefeitura, nós aumentamos. O que é por parte da prefeitura? Nós aumentamos o quadro técnico, né? A gente fornece hoje as visitas técnicas, o agrônomo ele vai até a propriedade. Nós aumentamos a hora de gradão, como a gente conseguiu ampliar a nossa frota de tratores, a gente possibilitou ampliar as horas de gradão. Você vai lá, fala, preciso passar 10 horas, preparar a terra para o plantio. Então a gente vai com o trator da prefeitura, faz a preparação e deixa no jeito para ele, porque ele não tem condição de comprar o trator ou o maquinário. Então a gente tem, além do gradão, todos os outros implementos, você contrata de acordo com a sua necessidade. Quando você fala que aumenta a hora de gradão, quer dizer que... É porque antes era limitado, né? Você contratava só 2 ou 3 horas no máximo. Hoje não, a gente... Hoje faz o serviço. Hoje faz o serviço, entendeu? Independente do tamanho área, a gente vai lá e atende o produtor. Uma agricultura familiar. Além disso, a gente faz os galhos que chama. Por quê? O que eu falei para você de 3.000 quilômetros são de estradas mestre. Né? Eu passo para chegar num bairro e tem os galhos para chegar nas propriedades. A gente está fazendo toda a manutenção desses galhos também. Porque não tem como incentivar o produtor e não fazer o galho para ele. Porque aí o comprador não chega até a propriedade dele. E a gente está buscando meios, né, os próprios cursos, né, as próprias feiras para mostrar os produtos. A gente vem, estou fazendo a reforma do SEASA, do mercado produtor. Estamos investindo mais de R$1 milhão na reforma do mercado produtor também. Legal. Para que a gente traga um ambiente diferente. A gente quer fazer como funciona hoje, por exemplo, o mercado produtor SEASA de Sorocaba, nos finais de semana, como uma feira mesmo, né? E a gente quer implantar isso aí lá também. Legal. Prefeito, esse é o primeiro mandato, né? A gente sabe que o ano que vem é um ano eleitoral. Tem algo que você não conseguiu fazer, mas ainda espera que você de repente, numa reeleição, você consiga fazer? Olha, assim, o maior sonho é entregar esse hospital. O hospital, pelo jeito, o hospital assim, eu tenho isso em mente, é o foco hoje, é o hospital. Eu acho que com o trabalho que a gente vem desempenhando e mostrando para as pessoas num curto espaço de tempo que está sendo possível, com mais um mandato, eu acho que muitas coisas poderiam acontecer. Trazer, por exemplo, melhorar os campos dos bairros, que parece uma bobagem, mas os jovens eles não têm essa diversão hoje e reclamam muito sobre isso. A gente não tem tempo, porque a gente não pode largar, por exemplo, a reforma do mercado, a gente não pode largar o hospital, a gente não pode largar a construção de uma unidade de saúde. Então a gente fica meio que limitado a essas coisas. Então eu acho assim, a própria questão na geração de emprego é uma coisa assim que eu queria focar mais nisso,
né, correr mais atrás, porque eu acho assim, apresentando o município para as pessoas, saindo um pouco mais do município, visitando, por exemplo, esses ramos que podem estar lá, eu acho que a gente consegue atrair o pessoal para a cidade, sabe? Mas a gente precisava de tempo para isso, coisas que a gente não tem hoje, né? Porque hoje a gente precisa arrumar a casa, né? Que é o que a gente vem fazendo aí nesses 3 anos. Assim, especificamente, não tem assim puxa, Matheus, uma obra, não. Seria conseguir mais caminhões, conseguir mais maquinários aí nesse período para estabilizar mesmo a questão do município. São bastante coisas, né? Não é só uma coisa você só, falasse, puxa, uma coisa assim que seria um sonho para nós lá, por incrível que pareça, seria um anfiteatro bem bacana. A gente tem um pessoal, a gente tem talentos lá muito bons. A gente queria também olhar para esse lado, sabe? Mas você precisaria de um espaço para você poder incentivar, para você fazer com que a pessoa sonhe com algo, né? Sonhe em ser músico, ator, atriz. Nós temos lá, para você ter uma ideia, a nossa banda, que já é bem antiga, que há muitos anos aí vem mantendo a tradição. Nós temos o pessoal do artesanato. O nosso artesanato, para onde vai, chama atenção. Né? Então, assim, sabe, são sonhos que eu acredito que com mais tempo a gente conseguiria realizar. Você se surpreendeu com a prefeitura, Matheus? O Matheus agora, quando você fora da prefeitura, você tinha uma visão, aí a hora que você entrou, você se surpreendeu? Completamente, sim, tem uma visão, e eu posso dizer que assim, de forma indireta eu já conhecia, né, como advogado, prestador de serviço, mas na função de prefeito é muito difícil, é muito tenso, é uma intensidade assim que você não consegue. As pessoas, eu tentei isso, posso dizer para você, puxa, pegue sua família, vá viajar um final de semana, você não desliga, você fica focado ali, os problemas eles chegam, e como a gente não foge disso, a gente quer ajudar, a gente quer auxiliar, a gente quer participar, então a gente não consegue se desvincular. E graças a Deus, a minha família, ela abraçou isso. Minha esposa, ela sempre esteve junto, ela sempre aceitou. Ela era secretária secretária de assistência social, vinha fazendo um trabalho bom, mas precisou, por questão familiar, né, se exonerar e focar um pouco. Ela falou assim, Matheus, como você já está nisso, eu preciso ficar na casa, eu preciso ser um suporte, um esteio para os nossos filhos, né? Eu tenho 3 filhos. Qual a idade dos seus filhos? Um já está com 18 anos, né? Um já está com 18 anos, o Kaique, a Júlia vai fazer 15 e o Antônio 5 anos. Belezinha. 5 anos. O mais velho já pensa numa carreira política ou não? Não pensa. Por enquanto. Não pensa. A gente também vai tirando assim. O que o meu pai fez para mim, eu estou fazendo para ele, tentando tirar ele de lado, mostrar para ele que é difícil. Mas, assim, uma coisa que eu gosto muito de contar para as pessoas, porque, assim, voltando lá no início da nossa conversa com relação à religião, eu enfrentei muita dificuldade mesmo. Só que, quando eu fui eleito, em dezembro de 2000, as eleições foram em 2020, né? 2020. Dezembro de 2020, eu e minha esposa, nós fomos visitar o Dom Arnaldo, bispo da diocese de Itapeva, que era responsável lá por Guapiara. E eu fui, conversei com ele, falei, Dom Arnaldo, eu sou o Matheus, fui eleito prefeito em Guapiara, estou junto com a minha esposa e tal, contei toda a história para ele, contei tudo o que havia acontecido, e ele ficou assim surpreso de eu estar lá se colocando à disposição, por tudo que eu tinha enfrentado. Sim. Ele falou, puxa vida, eu achei que você tinha vindo aqui para pedir a substituição, as trocas dos padres da cidade. Eu falei, não, muito pelo contrário. Tudo o que aconteceu, todo o comentário que existiu, é normal do ser humano. Eu não posso pedir que o senhor me veja de uma forma. Sim. O senhor vai ver da forma que o senhor quer, né? Pelos olhos do senhor. Eu não posso exigir que o senhor me olhe de outra forma. Então, eu aceito, eu relevo tudo isso, tudo que eu enfrentei, que era candidato do demônio, que era candidato sem religião, que era isso, aquilo, que ia fechar a igreja. E hoje a gente vem mostrando para a comunidade. Hoje, se você for lá e perguntar, eu sou o prefeito que mais ajuda todos os segmentos religiosos. Sim. A Igreja Católica, eu fiz o calçamento, lá tem o Santuário da Capela do Alto. Tem um Morro do Calvário, ele dá 400 metros, esse morro. Todo mundo falava que era impossível calçar. Eu falei, nós vamos calçar lá.
Nem que seja para subir com as coisas no braço. E nós subimos com as coisas no braço. Poste de iluminação na costa, material para fazer, fizemos um deck lá em cima na costa, calçamos ele inteiro, iluminamos tudo ele. Para você ter uma ideia, era feita a festa de São José. A festa de São José é o padroeiro da cidade, e toda a extensão do centro da cidade é lotado de barraca do Brás, da 25, o pessoal vai lá e aluga esses espaços. E a prefeitura arrecadava isso daí. Só que eu sempre pensava antes até, só que se antes eu falasse, ninguém acreditava, eu não sou católico. Eu pensava, puxa, mas a festa ela é da igreja, ela é uma festa da comunidade católica. Não tem por que a prefeitura tirar proveito disso. Passei toda essa renda, passamos pela Câmara, a lei, tudo certinho. Toda a renda, arrecadação é para a igreja católica, que vai para a construção do santuário. As pessoas são maldosas, né? Sim. As pessoas são maldosas. É assim... como diz o caipira, é o bendito pré-julgamento, né? Sem você conhecer, mas eu acho você que já... Nesse caso, Matheus, eu acho que nem é pré-julgamento, é maldade mesmo. Sim. Se o cara chegar e falar assim, o candidato do demônio, só porque você é espírita. Porque não é falta de informação também, porque hoje tem a informação na palma da mão. Né? Mas eu vou contar um caos aqui, engraçado que aconteceu em 2016. Um certo dia lá, não deu para minha esposa ir, e tinha um senhor que eu tenho uma gratidão muito grande por ele. Ele sempre me acompanhava, sabe? Porque ele conhecia todos os bairros, ia eu, ele e a minha esposa às vezes. E nesse dia foi eu e ele. Eu entrei na casa de uma senhora sozinha, casa de uma senhora bem simples, a casinha dela. Ela pegou duas cadeiras novas dessa cor, colocou no meio da sala para mim e ele sentar, que dava pro fogão de lenha dela para ela ver nós, e foi fazer o café para nós. Rapaz, você acredita que essa cadeira nova, ela espedaçou comigo? Espedaçou no meio da sala, quebrou tudo a cadeira, patifou a cadeira. Como assim? Quebrou a cadeira comigo, cadeira nova da mulher. Eu só olhei de canto, a mulher se benzia. Se benzia, acho que ela pensou, meu Deus do céu, o cara é o candidato do demônio mesmo, quebrou minha cadeira nova. Tá pesado tudo quanto é sentido, né? E o rapaz que tava comigo, de vez dele ajudar, ele dava risada. Rapaz. Ele, prefeito, vai derrubar a cadeira ainda não. Quebrou a cadeira nova da mulher, isso e aquilo. Imagina. E eu olhava a mulher se benzendo, eu falava, meu Deus, como é que a gente é azarado, rapaz? Aconteceu uma coisa dessa. E eu falei pra ele, puxa, agora sim. Agora ela vai... Não, agora ela perdeu o voto e agora ela vai espalhar que nós quebramos a cadeira nova dela, que nós somos do demônio mesmo. Caramba. Mas no caso de uma senhora como essa, coitada, sim, né? Sim. Essa não tem informação. Não tem informação. Não tem informação. Sim. Mas agora eu garanto que tinha muitos candidatos a vereança, quanto a prefeitos, não sei, né? Não acompanhei tudo lá. Mas que faziam com maldade. Sim. Porque as pessoas são maldosas nessa principalmente, parte, né? Principalmente nesse período, né? Principalmente nesse período. Fazer de tudo para atacar, para denigrir o outro candidato. Mandava mensagem para minha esposa, mexem na questão familiar, dos filhos mesmo. Eu, 2016, quando eu perdi, eu tava, porque assim, o momento depressivo, você esconde ele, né? Sim. Você maqueia ele, mas dentro você tá arrasado. Então, assim, você ter uma ideia, teve gente que no dia que ganharam, eles tocavam choro de criança, passavam na frente da minha casa de madrugada. E hoje eu tenho pessoas que foram à oposição trabalhando comigo, tem essa situação da igreja, porque eu acho assim, a função da gente, mesmo você sofrendo, você sendo atacado, você tendo a oportunidade, você não pode pagar com a mesma moeda. Sim. Você vai mostrar diferente. Se a pessoa chegar lá na frente e não reconhecer, não tiver gratidão, o problema é dela. Né? Como diz o Divaldo Franco, assim, você não precisa se preocupar em ser amado, você tem que amar. Sim, não se preocupar em ser amado. Não é se preocupar em ser amado, não é de lá para cá, é daqui para lá. Sim. Você não pode... Eu fico triste às vezes de eu ficar chateado com essas coisas, né? Eu ficar nervoso, bravo às vezes com essas coisas, com as bobagens às vezes que falam. Eu fico triste comigo mesmo. Às vezes a gente tá num limite, né? Por várias vezes eu passei do limite, me estressei, briguei. Aí eu chego em casa, puxa, por que eu fiz aquilo? Então eu fico triste comigo de não me controlar. Sim. Mas com o outro, fazer o quê? Cada um é consciente. Matheus, para a gente caminhar para o nosso final aí, para o nosso encerramento, queria falar um pouco sobre oposição com você. Como que seria, na sua visão, uma oposição inteligente?
Porque a gente falou, né, sobre a Sim. oposição, que ataca, né, de várias formas, Sim. vai lá para Brasília, ao invés de trazer recursos, vai lá Sim, para atacar. Como que seria uma oposição inteligente hoje para você? Eu acho assim, eu fui oposição. Eu fui oposição e a minha tia estava no governo. Minha tia era prefeita na época. E eu, assim, sempre, se eu, por exemplo, fosse falar da dificuldade, por exemplo, não falava da estrada, porque a estrada a gente sabia que é uma dificuldade que todo mundo vai enfrentar por conta da chuva, do tamanho, né, do KM para você tomar conta. Eu acho assim, você apresentar a solução dos problemas. Você, por exemplo, médico, você vai bater na questão do médico, mas qual que é a solução para buscar esse médico? Vamos bater na questão... Mas você traz a solução, daí a situação não faz. Aí você fala, poderia ter feito. Poderia ter feito, tá aqui a solução. Sabe? Tá porque criticando. assim, como eu falei para você, a gente tem falha, a gente tem as falhas. Né? Às vezes a gente não vê essas falhas. Então é pegar essas falhas, o prefeito deixou de fazer isso. Ele poderia, porque dava para fazer isso daqui. Né? Dava para fazer parceria com a comunidade, dava para guardar recurso próprio, dava para ele ter incentivado isso ou aquilo. Agora, Sim. hoje eles, por exemplo, uma oposição minha lá, eles batem na estrada e na questão do hospital. E da festa. E da festa, que sabe, assim, até a festa eles deram uma parada boa, mas eles batem na questão da estrada, que a gente vai lá e arruma, porque é uma situação que ficou ruim porque choveu, né? A gente depois vai lá e arruma, e a questão do hospital que vai acabar a hora que eu entregar, e daí? Daí vai fazer o quê? Daí vai fazer o quê? Tem que procurar outra então, coisa assim, aí. Só que a oposição, quando você ela vê a administração, ela ataca os erros da administração. Para você ter uma ideia, eu não sei se eu sou inexperiente ou bobo demais, mas no início eu sentava com todos os vereadores, inclusive da oposição. Eu falava, eles me xingavam, eu estava lá no outro dia, eu falava, viu, fulano, você está certo. Olha, cara, eu errei nisso. A situação da pandemia nós conduzimos, bem dizer, mais eles do que eu, porque eu respeitava o que eles falavam, inclusive a oposição. Sabe? Então, assim, eu não tenho dificuldade nenhuma em reconhecer, puxa vida, errei. Você está certo. Mesmo o cara sendo da oposição. E assim, mas é difícil para essas pessoas que vê uma política de forma diferente, porque eles não têm o que atacar na administração, eles vão para o lado pessoal. É, normal. Aí acha qualquer coisa. Eles querem cutucar de alguma querem forma. Cutucar de tirar alguma você forma. do Tirar do o equilíbrio. foco, tirar você tirar a sua paz de espírito de alguma forma. E sabe, isso para mim é uma forma de se fazer política, infelizmente, muito atrasada. Muito atrasada. Matheus, e agora para o pessoal de Iguapiara? O que o pessoal pode esperar de você nesse mandato ainda? Muito trabalho, muita dedicação. A gente está vivendo aí 24 horas no ar, intensamente mesmo o nosso mandato, com problemas a serem resolvidos, mas com muito amor. E, acima de tudo, a gente sempre mostra isso daí, a gente não tem vergonha de dizer isso. Muito amor por aquilo que a gente está fazendo. Muito amor pelo povo, pela cidade. Hoje, sabe, parece que mesmo a gente querendo fugir, às vezes dá um estalo, parece que você tá num sonho, assim, sabe? Que você tá, puxa vida, eu tô como responsável pelo município, né? Então, assim, quando sempre dá esses estalos, a gente se cobra mais, a responsabilidade bate mais, mas pode ter certeza que o trabalho incansável, trabalho é a melhor forma de retribuir aí o carinho da população. Legal. E o hospital, só para a gente finalizar também, você disse que em janeiro, fevereiro... No mais tardar aí, final de janeiro, a gente entrega o hospital. Se Deus quiser, com uma grande festa. Que bom. Esperamos fazer então, todos, uma grande festa para essa inauguração lá. Tá certo. Matheus, quero agradecer pela sua participação, por ter vindo até aqui aos nossos estúdios do Estúdio Box, para prestar conta para a população, né? É um canal realmente para você mesmo, para você falar com o pessoal, né? Para o pessoal de Iguapiara também que nos assiste, pode mandar mensagem para cá se você quiser, tanto no Instagram do Estúdio Box quanto no YouTube. A gente passa para o prefeito Matheus também, para que traga mais esclarecimentos, né? É muito importante a questão da informação. Então você que assistiu esse vídeo completo, sempre procure informação, né? Para você poder ajudar seu município de alguma forma. Não só com críticas, né? Desconstrutivas, mas também você pode ajudar também seu município. Então pode mandar sua mensagem para a gente, eu acredito que nos seus canais também, né? Sim, prefeito? sim. Hoje Nós temos o Matheus Freitas
Prefeito, Instagram e Facebook. Só pode mandar mensagem lá também. Pode mandar mensagem lá, eu faço questão, às vezes no final de semana eu tenho acesso também, eu faço questão de estar respondendo lá. Legal. Prefeito, obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade. Gente, então, ó, muito obrigado a você também que acompanhou o nosso podcast. Lembrando sempre que as nossas redes sociais é Estúdio Box Digital. Procura a gente sempre nas redes sociais. E você que é autoridade, esperamos você aqui também prestar contas aí pro seu município, pra população. Vem com a gente também, tá bom? Até mais, gente.